Bom dia, galera, aqui é Sérgio Mecânico. Hoje eu decidi trazer um vídeo fazendo um comparativo dos carros novos versus carros velhos. Será que os novos superaram os antigos? Vamos ver nesse vídeo. Primeiro comparativo é o Uno Mille versus o Uno Vivace. O Uno levou muita vantagem pelo produtor rural, que naquela época não era fácil. Era carroça, charretes. Nessa mesma época, um pouco antes do Uno, existia aquele abençoado do 147, que também serviu muito o público nesse período, só que também dava muitos probleminhas. Inclusive, meu sogro já possuía o 147, eu presenciei, não era tão bom quanto o Uno não, viu? O 147 era mais xarope, não tinha informação, quebrava muito essas partes de correia dentada. Aí a Fiat, percebendo, e foi evoluindo, que foi onde chegou o Uno. Era um carro tão simples que quando dava problema, o dono não tinha muita dor de cabeça, porque qualquer oficina tinha mecânico, sabiam dar revisão, preventiva ou corretiva, como quer que seja. O carro é tão bom que tinha dono que cuidava, mas nem todos. Mesmo aqueles que não cuidavam, rodavam, você não via um Uno quebrado na estrada. Era barato manter um Uno. Que pena que, por conta da estrutura do carro, as exigências das normas, não teve como o Uno permanecer no mercado. Esse carro não era para sair de linha, mas fazer o quê, né? Para mim, o único ponto negativo do Uno é aquele sistema de feixe de mola na traseira. Rapaz, aquilo ali, o carro fica muito duro. É, na verdade, um carro mais para peso, que de fato ele foi feito para atender essa necessidade de quem precisa de uma carroça motorizada, digamos assim, né? Agora falando do Uno Vivace, mesmo com o Uno quadrado no mercado até 2014, no ano de 2010 a Fiat lançou o Uno Vivace. Carro que ganha mais estabilidade, suspensão mais macia. Logo no primeiro meado que foi lançado, um ano e pouco, esse carro não se saiu bem. A diferença, falar de Uno, o pessoal estranhava a percepção por ser um Uno, quando olhava a fisionomia, estranharam. Ficou um bom tempo esse carro enfusado. Com o decorrer do tempo, que começaram a aparecer um Uno Vivace e outro Uno Vivace, eu sei que esse carro ganhou espaço no mercado. Chegou a dominar o mercado. Até mesmo por a saída do Uno quadrado, ficou aquele vazio. Preencheu esse vazio, foi esse Uno Vivace. O carro mais macio, também manutenção não é cara, cabe em seu bolso. Não existe mais aquele feixe de mola traseiro que deixa o carro muito duro nas lombadas, quebra-molas. Agora, se o proprietário judiasse do Uno Vivace, igual judiava do Uno quadrado, encostava, viu? Porque já é um carro que já tem algumas tecnologias, pouca, mas tem. É aquela diferença. Quem quer rodar na cidade, é lógico, vai preferir o Uno Vivace. Quem vai para a zona rural, vai preferir o Uno quadrado. Se fosse para eu escolher o Uno Vivace o quadrado, qual eu escolheria? Assim, vai depender de onde eu moro. Se eu moro na zona rural, vou comprar um Uno quadrado. Se eu moro na zona urbana, vou comprar um Uno Vivace. Agora, se você morar na zona rural e comprar um Uno Vivace, vai dar certo? Sim, só tomar mais cuidado, né? Que é outra máquina. Anda na estrada de chão também, mas tem que saber buraco onde vai passar, como vai passar. E aí eu volto para o quadrado falar do mesmo. Você quer viajar com um quadrado? Viaja também, porém você não tem aquele conforto que você vai encontrar no Uno Vivace. Então, você que mora na zona rural, só entenda que o Uno Vivace não vai passar no mesmo local que o Uno Quadrado passa, que pode você se dar mal, ou seja, ficar enganchado, né? Já o Uno Quadrado, na zona urbana, você não vai ter aquele conforto total para viajar com família. Essa é a realidade. Próximo da lista. Gol G4 comparando o G7. Antes do Gol G4, na geração anterior, como o Gol G3 saiu com diversas motorizações, os proprietários se confundiam qual era o carro que ele deveria comprar. Se era o 1.0 8 válvula, 1.0 16 válvula e etc. Então acabavam confundindo. E os mecânicos também. Chegava na oficina, tinha 16 válvulas, que mecânico não mexia, não era qualquer mecânico que mexia no 16 válvulas. Ixi, não tem essa ferramenta, não conheço esse sistema. Isso acabou confundindo a mente, tanto para o mecânico inexperiente e o dono do veículo leigo. Quando saiu o Gol G4, aí sim, mudou muita coisa mesmo, cara, para melhor, é lógico. Motor muito bom, é um carro que se comporta bem,
tanto na estrada de chão quanto na pista. Não deixa muito a desejar não, tá bom? Tem Gol G4 com motor 1.0, que você anda nele e você não acredita que é 1.0. Tirou aquelas dor de cabeça, cara. Facilitou muito a vida do proprietário, mas a do mecânico continuou meio complicada, porque as variações dos sistemas de tecnologia da Volkswagen bem avançada, relacionada a motores e injeção eletrônicas. Bem avançado o sistema, pessoal. Quem não tinha muito conhecimento, até hoje, o pessoal ainda se confunde, que é um carro muito enjoado, com pequenos defeitos, desde que seja aquele mecânico que não tenha conhecimento. Se tiver conhecimento no mecânico certo, vai se dar bem. Carro que o motorista judeia e ele continua funcionando bem desse jeito, viu? Agora falando do Gol G7. No meado de 2010 até 2012, saiu a geração 5. Veio com alguns problemas. Aí já lançaram o G6, já corrigiram os problemas. E o G7 então afirmou e confirmou um carro que veio com mais tecnologia. O sistema de suspensão mudou na dianteira, só que eu acho um carro muito duro. É um carro também meio que enjoado relacionado ao freio, né? Ele tem aquele problema de endurecer o pedal de freio. Você vai pisar no freio, aquele freio duro, cara. Você leva logo na oficina, é um problema fácil de resolver. Comparando os dois, o G4 e o Gol G7, ambos os carros são bons. Assim, quem gosta da tecnologia, é lógico, vai para o G7. Quem quer menos tecnologia, vem para o G4. Ambos se dão bem em qualquer estrada, que seja uma pista, que seja estrada de chão, porém com aquela particularidade. O G4 menos problemático. Eu ainda prefiro o G4. Respeito o G7, mas é uma opinião minha, né? Próximo da lista, Corolla. Então, o Corolla, por ser um carro da Toyota, que tem aquela fama de carro bom, excelente, que realmente é, quando surgiu esses carros, as tecnologias que eles colocaram, quando nasceu, digamos assim, que vem chegar no Brasil, depois de muitos anos, até mesmo que os primeiros Corolla, tinha aquele motor que funcionava no sentido anti-horário, e era bem pouco rodado, bem pouco aqui no Brasil. Eu mesmo trabalhando, dando manutenção mecânica, chegou um Corolla desse que eu fiquei para trocar uma correia dentada. Quando eu abri o capô, que eu olhei, eu vi aquele carro, na verdade, o inverso. Ao invés do câmbio ser o lado do motorista, o motor lá do motorista. Aquilo foi estranho para mim. Eu fiquei assim, ué, o que é isso? Eu não estou entendendo isso aqui. Fui obrigado a pegar o manual para poder da manutenção desse carro, entender um pouquinho do funcionamento dele. Não é para todo mundo isso aí. E outra, poucos mecânicos conseguem dar manutenção nele na parte relacionada ao motor. Mas quando vem para o motorista, conforto lá dentro é total. Ele não percebe nada disso que eu estou falando, né? É um carro que desde quando saiu foi positivo na estabilidade, na suspensão, na direção. Agora, a parte da tecnologia, da estética dele, realmente é bem básica, entende? Melhoraram agora nos atuais, 2019, 2020, a tecnologia avançou, modificaram bem mais, mas continua ainda sendo um carro meio que simples, entre aspas. Falando do Corolla novo, selecionei o meado de 2020, porque tem... Acima disso aí já vai entrar híbridos e elétricos e não é o caso desse vídeo. A tecnologia desse carro realmente bem avançada, tá? Painel digital, ar-condicionado digital, multimídias e muito mais, que nos outros anteriores não tinham esse recurso. É um carro que realmente, para quem tem uma boa grana, né, comprar um novo, mas aquele que a grana é meia pouca, vai comprar um 2010. Se fosse para eu escolher um, depende do meu caixa. Se eu tiver com caixa positivo, vou ficar com 2020. Agora, se meu caixa tiver meio devagar, eu vou voltar para o 2010, 2012. Até antes disso, até abaixo de 2010, todos eles são bons, mas cada um tem um preço. Agora, falando de adaptação relacionada à estrada de chão e pista, esses Corollas mais novos, eles são cheios de sensores. Então, é um carro que ele não se dá muito bem nesses buracos, acaba dando anomalia. Já os antigos já se dão melhor. São menos recursos, menos sensores. Próximo da lista, Celta versus Onix. Na época que a Chevrolet lançou o Celta, ele bombou. Foi bem aceito no mercado. Por ser um carro econômico, carro curto, se adapta tanto na estrada de chão quanto na pista. As pessoas que compraram o Celta
ficaram surpresos com o resultado dele. Assim, as pessoas que compraram ele se deram bem. Devido à construção do Celta, ele se tornou um carro barato. Por ser um carro curto e pequeno, ele se tornou mais barato para o consumidor. Então a galera partiu para cima, viu? Eu possuí um Celta, gostei muito dele. Ainda estou com vontade de comprar, porém eu queria aquele mais antigo. Carro potente, viu? Se você tem alguma história com o Celta, deixa aqui nos comentários, que eu quero ouvir sua história. Agora eu vou falar alguns pontos negativos do Celta, não são muitos. Primeiro, o espaço interno, por ser um carro pequeno, ele não vai ter muito espaço. Realmente deixa a desejar para a viagem. Inclusive, eu tenho um cunhado, quando andava no meu Celta, eu ficava rindo dele. Ele é bem fortão. Quando ele entrava no Celta, ele ficava meio assim concado, né? Não cabia muito dele não, que o espaço dele é bem pequeno, né? Para mim, beleza, para mim tava maravilha, mas para ele se apertava. Disse, toma teu carro, esse carro não dá certo para mim não. Não é um carro para quem é muito grande. E também ele poderia ser mais macio. O Celta hoje, para mim, ele já está se tornando uma relíquia. A prova é que você vai comprar um Celta, o cara pede um absurdo em um Celta. Antigamente, Celta que você comprava de 10, 12 mil, hoje você não compra nem os pneus dele mais. Na minha região é assim, na sua também é? Deixa aí os comentários. Agora eu vou falar do Onix. Falando do Onix, teve bastante evolução nele. Carro bem espaçoso, principalmente o motorista lá tem bastante espaço. O Onix não é tão macio também. Estou falando, pessoal, do Onix Hatch, tá? Não, o sedã não tá nesse vídeo. O Onix ele é um pouco mais macio que o Celta, mas não é muito não, tá? Já ganha mudanças nos motores, já ganha uma pequena mudança, não é muito, mas já ganha. E tecnologia, bastante. Essa aí a Chevrolet trabalhou bem, viu? Um carro também bem vendável mesmo. O Celta saiu, ele entrou e permaneceu. Não deixou a desejar do Celta não. Então, vou falar aqui de alguns pontos negativos do Onix. É um carro que não se sai tão bem quanto o Celta nas estradas de chão. Devido à tecnologia de ter muitos sensores, acaba acendendo aquela luz de TPMS, ABS, poeira, mas menos mal, né? Outro ponto, a questão do airbag. Não foi tão legal o airbag do Onix, tá? Não sei como ele conseguiu vender tanto, porque se você fosse ver a porcentagem de segurança do condutor, não era tão legal. Mas o pessoal não importava muito não. Agora sim, eu mesmo, devido eu saber desses pontos negativos, eu não sou muito fã do Onix não. Carro bom, só que eu não sou muito fã por conta de relacionado à colisão, tá? A gente não pensa nisso, mas é a realidade. Agora eu vou falar de um outro ponto do Onix, que esse também acontece muito aqui na oficina. A quebra da correia dentada. Você, proprietário, cuide, não deixe o Onix quebrar a correia dentada não, porque dá dor de cabeça. Empena a válvula, torce eixo de comando, tem que trocar eixo de comando, esse eixo de comando não quer dar aquela leitura no sistema eletrônico e é aquela confusão, tá bom? Para mim é um excelente carro. Do Celta para o Onix, eu prefiro ainda o Celtinha 1.4, que me marcou. Eu tinha um desse e gostei demais, carro simples. Por isso, se eu pudesse escolher um deles, eu preferia o Celta 1.4. Pessoas de melhores condições, é lógico que vai querer o Onix, né? Tem mais conforto. E o Onix tem uma manutenção do Onix, não é baratinha não, viu? Fique esperto com isso aí, tá bom? O próximo da lista, Ford Ka antigo versus Ford Ka atual. Na época que surgiu o Ford Ka antigo, por ele ser um carro meio que arredondado, o pessoal estranhou. Na verdade, até eu estranhei também. Por ele ter um custo-benefício bem agradável, relacionado aos outros da época, começaram a comprar. Por conta dele ser um carro curto, fácil de estacionar, bom de dirigir, trafegar em trânsito, aquele dono que conservava, fazia a revisão certinho, não tinha um problema com ele não. Só que se desleixasse e rodasse e não desse manutenção, quando quebrava, aí já ficava mais difícil. O consumo de combustível, que vale a pena você andar com esse carro, você não sente o bolso. Bom de dirigir em trânsito, qualquer pessoa que não tem muita experiência vai se sair bem com ele. Não vai se estressar com ele na pista, que ele anda bem também. Tradição é só saber andar. Veio um proprietário com um Ford Ka 2010 para eu dar manutenção na direção que estava vazando óleo. Mas esse cara tem um amor com esse carro que eu fiquei surpreendi. Ele falava tão bem desse carro, um carro que é bom para ter na cidade. Agora, falando dos pontos negativos dele, tem aqueles abençoados dos ruídos internos. Você vai passando numa estrada, né?
que tem alguns tombos, você sente aqueles barulhos das internas dele, incomoda um pouquinho. Bagageiro pequeno, para você fazer uma viagem, realmente você fica meio que decepcionado. É um carro muito bom para pista e também se adapta na estrada de chão. É interessante você que rodar na estrada de chão, tomar cuidado. Se você tiver o pé muito quente, cara, e passar num tombo, bater num tombo, num buraco, tipo freado, ele pode desligar e não pegar mais. Se você já passou por isso, comente aqui embaixo. Agora falando do Ford Ka novo, o que mudou? Quase tudo, né? Mudou design, motorização, tecnologia, agradável, carro confortável, direção elétrica muito boa de manobrar. Você sente a segurança na estrada. Economia de combustível, você não fica preocupado quanto vai gastar na viagem. Agora eu vou falar do ponto negativo grave que esse carro tem. No Ford Ka antigo, existe um componente chamado de corrente de comando, que gira o motor. Ele trabalhava metal dentro do óleo. Se deu bem. Quem tem o Ford Ka novo, muitos deles não têm o conhecimento que é uma correia dentada trabalhando dentro do óleo. E essa mistura não deu muito certo. Essa correia dentada trabalhando no óleo, ela vai diluindo e entupindo as galerias de lubrificação de óleo, gerando danos no motor. Muita gente já teve prejuízo grande por conta dessa correia do novo Ford Ka. Esse carro não se adapta àqueles óleos mais baratos que você encontra no posto para trabalhar nesse sistema. O que acontece? Dá ressecamento na correia, ela vai, dilui, esbagaça e vai para onde? Para o pescador de bomba, onde puxa o óleo para lubrificar o motor, perdendo esse efeito. Aí o motor vai para o saco. Se você não quer passar por isso, presta atenção no que eu vou lhe falar. Primeiro, coloque o óleo correto, que o manual está lá falando. No tempo certo ou quilometragem certa também. E a troca dessa abençoada de conjunto de correias, troque ela bem antes do recomendado pelo manual. O período do manual é muito longo, não tá alcançando, mesmo com o óleo certo, não está alcançando essa quilometragem que os engenheiros colocaram. Reduza esse período que dá certo, para você não passar uma dor de cabeça e uma decepção que é você com o carro quebrado no meio de uma pista, por uma coisa que você poderia ter evitado. Agora, comparando os dois, eu vou falar do Ford Ka antigo, que é um carro, como ele não tinha muita tecnologia, não tinha aquele negócio de toda hora estar acendendo luz no painel, de injeção, de airbag, de ABS, menos estresse. Voltando para o atual, meu Deus do céu, se você passar nenhum tombo, nenhum buraco que trepida ali, ele já vai acender luz no painel, porque não se adapta bem na estrada de chão com muitos tombos, que aquela vibração descalibra os sensores. É preciso levar para a oficina para corrigi-lo. Então, se eu fosse escolher um, eu ficaria com o novo. Até mesmo que eu sou mecânico, para dar manutenção, né? E se você for cuidadoso com o carro que nem eu, vai se dar bem também. Já o antigo é um carro bom. Muita gente evita pelo visual dele. Por isso que a gente não vê muito eles por aí. O próximo da lista, o Palio versus o Argo. Na época do Palio, quando foi lançado essa nova geração com o motor Fire, as pessoas que iam comprar se sentiram confortáveis por conta da economia, mais leve, baixo custo, um carro que se dava bem tanto em estrada de chão quanto na pista, confortável, aquele carro que você sentava para dirigir um período de 5, 6 horas e consegue de boa, não sofre dor na coluna. Um carro que na estrada de chão, mesmo aquele motorista que tem um pé quente, ele consegue se sair bem, aguenta qualquer buraco, é bom para viagem longa, desde que não seja aquele motor 1.0, que às vezes ele cai um pouco nas ladeiras, né? Ele cai um pouco. Mas o ponto 3 e ponto 4 desenvolve bem mesmo, viu? Para você que viaja muito, o Palio consegue te atender. Na minha oficina anda muito Palio. Dá até entender que seja um carro problemático, mas não é. É porque é preciso dar revisão e tem muita região, ele vai ter que vir na oficina mesmo, tá? É um carro que tem a direção hidráulica, aquela direção bem progressiva e confortável, né, na estrada. Falando de ponto negativo, as pessoas comentam que o ar dele gela pouco. Você que está no trânsito muito quente, o ar-condicionado não consegue gelar bem
é preciso abrir os vidros. Isso é uma situação desconfortável. É um carro que, no geral, quem comprou ficou satisfeito, não quer se desfazer dele. Tanto pela economia, esse novo motor que está aí até nos dias de hoje, com mais inovação, é lógico. Agora falando do Argo, sucessor do Palio, um Palio com mais tecnologia, só que deram o nome de Argo. Motor melhorado, que recebeu o nome de Firefly, é um motor Fire melhorado. Mais economia, mais potência, porém com uns probleminhas que eu vou falar daqui a pouco. Direção elétrica, você que está dirigindo conhece na hora. Quando você vai fazer o jogo da direção, você não tem esforço quase nenhum, é só mesmo de segurar o volante, na verdade. A direção elétrica, ela foi feita para facilitar a vida do motorista, é lógico. E na pista, como que é o comportamento dela? Na pista é o contrário, ela vai ficar dura. Ué, por que isso? A partir do momento que você está numa velocidade acima de 80 horas, o sistema entende que você está andando em linha reta. Em linha reta não pode esquecer a direção. O que é que a central faz? Ela desliga o motor elétrico para ficar aquela direção estável, entendeu? Quando você pisa no freio, que baixa a velocidade, através do sensor de velocidade, o sistema entendeu que aí sim ela volta a atuar, flexibilizando a direção. Tudo isso aí é pensando na segurança do motorista. É um carro mais tecnológico, mais econômico, mas isso é com o motor Firefly 1.0 e 1.3. Tem outras versões, mas eu selecionei essas duas. Vou citar aqui dois problemas relacionados ao motor Firefly. Um deles, que preste mesmo atenção, problema de jogar óleo para descarga. O óleo do motor para descarga, só vê aquele fumaceiro tapar. Faz até medo, viu? Chegou uma vez em minha oficina que tapou o bueiro, que foi de assustar. Estava pensando que estava até incendiando a oficina. Isso é real. Por conta de um diafragma que fica na tampa de válvula. Se você não coloca aquele óleo correto, ela vai ressecar esse diafragma, vai trincar e ali vai dar passagem de óleo para a admissão, jogando para o escape. Se isso acontecer, pare seu carro e leve para a oficina para corrigir, senão joga o óleo para fora até trancar o motor. É uma coisa que tem como evitar. É só prestar atenção. Mas deixando claro, se você trocar o óleo certinho, no tempo certo, acontece esse problema? Sim, mas com menos frequência. Um outro problema que pode ser evitado a um prejuízo, tranca nesses motores Firefly, aquela partida muito longa, sabe aquela partida, você dá na partida e o carro não pega? Se você der na partida muito longa e esse carro não entrar em funcionamento, ele pode dar problema na corrente de comando, ele desarma, empena a válvula, atropela o motor. Isso pode ser evitado. Deu na partida, uma vez, outra vez, o carro não pegou, chamaram o mecânico. Porque se você persistir em dar a partida, ele vai descarregar os tuchos, o tensor da corrente de comando vai descarregar, a corrente folga e pula de tempo, empenando válvula, ou seja, danificando o motor. E isso, para consertar, tem que ver se vale a pena trocar o motor ou recuperar o atual. Muita grana, viu? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, essa semana eu falei com um colega meu a 300 km que estava fazendo um motor Firefly 1.3 de uma estrada, que tinha batido saia. Ele falou assim para mim, ó Sérgio, o segundo motor que eu tô fazendo, que eu tô abrindo, velho, um carro novo, que prejuízo para o proprietário, um carro com 30 km rodado, deu problema no motor. Por que isso aconteceu? Será que não teve alguma negligência do proprietário? Um descuido? Isso pode acontecer com você também. Por isso, fique atento. Se eu fosse comparar os dois, o Argo e o Palio, eu ficaria com o Argo. Gosto demais do Palio, demais. Mas tecnologia hoje é a nossa realidade, não tem para onde fugir. Respeito o Palio, excelente carro, e gosto também do Argo, principalmente por ser um carro novo que não é quebrador, assim como o Palio antigo. Quero agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo, e se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui embaixo e que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.